minutinho, começo. Esperar alguém chegar. Eu sou bastante pontual, acho que vocês também devem ser ou são. Vamos esperar o povo chegar. Acho que eu vou começar. Vamos começar. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Kelly Hodgins. Me acompanhe nas redes sociais, @KellyHodginsNurse. Eu sou enfermeira aqui na província de BC. Eu vivo e trabalho em Vancouver, que é uma cidade aqui de British Columbia. O país é o Canadá. Então, eu trabalho na área de oncologia, eu tô na área de quimioterapia e imunoterapia. E sou muito feliz de estar aqui como enfermeira, sou enfermeira aqui desde 2019 e ultimamente eu estou ajudando os enfermeiros brasileiros a virem para o Canadá como enfermeiro, né, validarem um diploma. E uma das partes dessa validação é o CELBAN. O que é CELBAN? É um exame de proficiência em inglês. É um dos exames que o enfermeiro internacional, que não tem o inglês como primeira língua, deverá fazer para provar a proficiência em inglês. Então, são dois, o IELTS e o CELBAN. Mas hoje eu só vou falar sobre o CELBAN. Por quê? Porque é o exame que eu fiz 2 vezes, é o exame que eu tenho experiência, autoridade em falar. Hoje eu vou falar de óculos, gente. Tomara que não fique muita luz aí no óculos, porque eu tenho muita coisa para ler e aí fica difícil ficar toda hora botando e tirando óculos, então hoje vocês não vão ver os meus lindos olhos. Vai ser de óculos, mas tá tudo certo. Então esse IELTS, tem gente que gosta, tem gente que já estudou, sabe como que é o exame e prefere fazer o IELTS acadêmico. Eu, particularmente, acho muito difícil, não me identifiquei, não gostava de estudar ele, então eu parti direto para o CELBAN. Por que eu parti para o CELBAN? Porque é a linguagem médica, a linguagem de enfermagem que é utilizada nesse exame. Então, para gente que nós falamos português, a linguagem médica, o root, né, a raiz, é latim. Então, nós temos o português que é latim. Isso quer dizer que muitas palavras na enfermagem médica são similares. Então você só bota lá um sotaque gringo, bota um stress na sílaba, numa sílaba diferente, e você consegue entender bem a palavra. E, por outro lado também, você acaba estudando a linguagem da enfermagem que você vai precisar futuramente para os próximos exames e até mesmo para estudar e trabalhar aqui como enfermeira. Então, o que a gente vai entender sobre o CELBAN? Eu vou estar lendo um pouquinho, tá, gente? Porque é muito conteúdo. Eu fiz, assim, um livrinho pra gente conversar hoje. Tomara que eu consiga falar tudo, que a gente tem 1 hora para falar nessa live aí do Insta. Então, CELBAN stands for Canadian English Language Benchmark Assessment for Nurses. Então, o que isso quer dizer? É um exame canadense que qualquer enfermeira internacional que não tenha o inglês como a primeira língua, né, a língua mãe, tem que fazer para provar a proficiência no inglês que é pedido no caso de enfermeiros que queiram trabalhar nos países que têm o inglês como a língua, né, oficial. Aqui no Canadá, no caso, é o inglês e o francês, porém, felizmente, a gente não precisa falar o francês se a gente quiser trabalhar na maioria das províncias daqui. Por exemplo, na que nós estamos falando hoje, que é a província de British Columbia. Então, qualquer enfermeira internacional que queira validar o seu diploma de enfermeiro em qualquer província canadense, quer dizer, em qualquer território canadense, esse exame CELBAN é um dos exames que você pode fazer. Então, como que é administrado esse exame CELBAN? O que é isso? É um teste online, gente. Depois da Covid,
ele passou a ser online, porque durante a Covid os testes ainda eram administrados e como as pessoas não podiam se aglomerar, eles mudaram o sistema deles e passaram para um sistema online. Então, o teste ele é dividido praticamente em duas partes, digamos assim, que é a parte do Selban Speaking Test e um Selban que a gente chama de CBT, que é um combo, que é um Selban Listening, Reading and Writing Test. So, toda vez que vocês escutarem me falar o CBT, Selban CBT é esse combo. Então, só pra gente ficar o tempo todo falando CBT, eu vou falar de combo, que aí você já sabe que é a parte do listening, reading and writing, tá? A parte do speaking hoje é feita através de uma entrevista virtual, que é entregue remotamente. O que é isso? Você pode estar aí do Brasil e fazer essa primeira parte do teste, que é o speaking virtualmente, e é feito por uma plataforma chamada Zoom, que é uma plataforma de videoconferência, né? Que todo mundo já conhece muito bem. E essa entrevista, ela leva em torno de 35 minutos, tá? De speaking pro teste. 35 minutos você vai ficar ali no Zoom com o entrevistador, ou com mais de um entrevistador, fazendo o seu exame. Já o combo, que é o tal do CBT que eu falei, é realizado através de um teste a gente chama de Prometric. O que é isso? Computador. Então, a parte de Reading, Writing e Listening, você vai na frente de um computador e vai fazer todos esses testes, tá ok? A coisa mais interessante disso tudo é que hoje tudo isso pode ser feito remotamente. Então, você pode fazer os testes pelo computador da sua casa. Você não precisa ir para uma instituição para fazer isso, a não ser que você queira. E mesmo você aí no Brasil querendo fazer esse teste no computador numa instituição, existem instituições que oferecem esse teste em todo o mundo. E tem aí no Brasil também, que facilita muito a vida do enfermeiro brasileiro que queira validar o seu diploma para trabalhar aqui em BC. Já essa parte de CBT, a gente faz uma sessão de 2h30. Então, a parte de speaking são 35 minutos e essa parte do combo, que eu combinei com vocês chamar de combo, é feita em 2h30. E existe, obviamente, alguns requisitos que o candidato deverá fornecer para que esse exame seja feito remotamente. Então, algumas coisas, quando você for lá e fazer o registro no site do Selban, que você quer fazer o seu exame, eles vão te mandar um e-mail com alguns requisitos. Você vai escolher, eu quero fazer remotamente, vou fazer na minha casa. Então, na minha casa, você vai ter que atingir alguns requisitos que o Selban vai te falar. Requisitos são esses: o local que você vai realizar esse exame tem que ser um local interno, não pode ser externo, né, outside, que não seja bem iluminado, que seja barulhento, essas coisas assim você não tem chance de fazer. Você vai ter que ter um laptop ou um computador de mesa. Então, são esses requisitos que você tem que ter para poder fazer o seu exame remotamente. Alguns sistemas operacionais também no seu computador, eu não sou boa nisso, mas assim, é simples, você vai ter que ter um Windows 8.1 ou superior, ou um Mac que seja um operacional de 10.3 ou superior, mas tudo isso, quando você for lá e se registrar no site do Selban, eles vão te falar exatamente tudo que você precisa fazer para organizar a sua sala para que esse exame remoto possa acontecer. Caso o examinando não possa ter essa sala em casa, por exemplo, de repente ele encher, né, a casa com outros estudantes e ele não tem um local que seja iluminado, que seja só para ele, para realizar os exames, eles dão ideias de que você possa ir para uma biblioteca. E aqui no Canadá a gente tem bibliotecas que você meio que vai lá e aluga, você não paga nada, é de graça, mas você vai lá, faz o schedule, você faz um appointment, você tem aquela sala por 1 hora só para você, para realizar exames.
com o seu computador, com uma internet boa, enfim. Ou então você pode, se você tá aí no Brasil, não sei como é que tá as bibliotecas aí do Brasil, que tem 11 anos que eu não vivo no Brasil, né? Eu tô fora do Brasil. Mas acredito que tenha bibliotecas que você possa alugar uma sala e você possa usar aquela sala por um período de tempo e ali você realiza o seu exame. Ou no seu condomínio, sei lá, tem uma sala que você possa também fazer o appointment, né? Book isso, que eu esqueci o nome. E aí você vai e usa essa sala. Ou você aluga um escritório, enfim, você tem que provar para o CELBA que você tem esse espaço para realizar esse exame remotamente. Ou se você não queira realizar esse exame remotamente, você também pode ir no local, numa instituição, para fazer esse exame pelo computador. Para fazer o exame, isso aqui são perguntas que muitas pessoas que eu estou falando com vocês, que eu coloquei no papel, são perguntas que as pessoas geralmente me fazem, ou pessoalmente, ou me mandam mensagem, perguntam, e eu acho muito relevante falar, porque você tem que saber do exame CELBA como um todo. Não adianta só você falar, eu sei que eu vou fazer um writing, um speaking, um reading e um listening. Tá, e aí? Mas e a preparação para o seu exame? Qual é o valor do seu exame? Se você for cancelar, qual é a taxa? Então, isso tudo eu tô falando nessa primeira parte. A segunda parte, a gente vai falar do exame propriamente dito, porque aí eu vou dar uma visão para vocês geral do que é cada exame, quanto tempo leva cada exame, como ele é dividido. Então, hang there, não vai embora não, fica comigo, tá? Então, eu tô falando da parte, né, prática do exame, tudo que você precisa fazer para que o exame aconteça. Então, eu posso fazer o exame Speaking Test em um local de teste? Não. Engraçado que na minha época, eu fui num college, aqui num colégio, e fiz todo o exame num dia só no local. Hoje, a parte do speaking não é mais feita presencial, é tudo feito virtual. Então, é realmente uma entrevista que você vai ter que fazer remotamente. Então, você vai ter que ter um local para fazer essa entrevista. E, obviamente, esse local, como eu já falei, ele tem que ter alguns critérios para que ele possa acontecer. Você vai ter que ter um bom headphones com microfone. Sem isso é primordial para o speaking test. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer esse exame. Tem que ter um laptop ou um computador de mesa, um ambiente fechado, iluminado, que não seja barulhento. Então, todos esses são os critérios para que você possa realizar o seu exame, principalmente do speaking part. Você precisa de documentos de identificação para fazer os exames? Remotamente ou presencial? Óbvio. Mesmo que remotamente, você vai precisar de um documento de identificação, a sua identidade. Uma identidade emitida pelo governo, no caso, se você é brasileiro, o governo brasileiro. E aí pode ser a sua identidade normal, pode ser a sua carteira de motorista, porque nesse documento tem que ter uma foto que você tem que apresentar na hora do seu exame. E quando você for lá, primeiramente, fazer o seu registro, coloca o mesmo nome que está no documento que você está trazendo para o dia da prova. Isso é importante, tá? Porque às vezes a gente, sei lá, separou, mudou o nome e aí colocou o nome lá no registro, no site de Maria Joaquina do Amaral Pereira Góes. Aí quando trouxe o documento, tem só Maria Joaquina, não tem do Amaral Pereira Góes. Aí tá fora, não pode, tem que estar com o nome completinho. O mesmo nome que tá lá, tem que estar na sua identidade. E aí você tem que mostrar mesmo que remotamente para o examinador da sua prova. Aí você fez lá a inscrição no CELBA, no site do CELBA, que leva geralmente uns 10 minutos para você fazer essa inscrição, você pagou a sua inscrição. Como é que você sabe que você realizou a inscrição com sucesso? Você tem que receber um e-mail de confirmação. Isso é muito básico, tudo é assim. Mas só pra gente saber, né? Que essa é a ideia, é te orientar, te ajudar em relação a todo o exame do CELBA. Você vai receber um e-mail confirmando que a sua inscrição foi realizada com sucesso. Caso você não receba esse e-mail, eu te oriento a mandar um e-mail. Tem lá no site do CELBA um local, fale com a gente. Ali você pode mandar um e-mail
reclamando que você fez a inscrição e que você não recebeu nenhum e-mail de confirmação. É muito simples, que a gente fala o straightforward, é muito, muito simples. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como se preparar para o tal temido exame de proficiência em inglês chamado CELBAM? Gente, realmente não temos muito resources, não temos muito materiais para o CELBAM. Não tinha na minha época, quando eu fiz lá em 2016 ou 2015, quando eu fiz o CELBAM. E também não tem hoje em 2023. Porém, o que eu tenho a dizer para vocês? Vendo essa situação e vendo que assim não teve nenhuma mudança desde 2015 até os dias de hoje, eu, Kelly Hodgins, enfermeira aqui no Canadá, que já fiz esse teste 2 vezes. As 2 vezes que eu fiz, eu tirei 9 no meu listening, que hoje é a nota, mas antigamente era 10. Então, porque eu tirei 9, eu não consegui adiante com a minha avaliação, porque eu tirei 9 no listening. Passava em tudo, mas ficava com 9 no listening. Fiz mais uma vez, fiz até eu tinha a ideia de que eu tinha feito um bom exame, porém 9 novamente. Aí a carioca ficou estressada. Mandei um e-mail para eles, falando todos os pontos negativos, as dificuldades que eu tive durante o exame, blá, 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 e tanana. Enfim, depois de 15 dias recebi um e-mail que eu nem esperava, com a tal famosa, né, passei no exame. Aí dali eu já sabia que eu era enfermeira no Canadá. Por quê? Porque uma vez que você passa nesse exame, no início da sua validação, ele é um dos únicos, que tem mais um que eu vou falar, que é o último exame no final. Esse exame CELBAM é um único exame que vai te passar ou não passar, né? Pass or fail. É o único. Uma vez que você passa no seu exame, gente, de inglês, corre pro abraço, porque nada mais te impede. Os outros exames que você tem, eles não vão não passar, te fail, eles não vão, eles só vão avaliar o seu nível de conhecimento em enfermagem. Eles precisam fazer isso para ver os seus gaps, para ver, né, onde você precisa estudar um pouquinho mais. Mas eles não vão falar, Maria Joaquina do Amaral Pereira Góes, você não passou no exame prático de enfermagem ou no exame teórico de enfermagem. Então, você não vai seguir adiante. Não é isso. Eles vão avaliar, vão acessar as suas falhas e te dar estudo. Eles vão te dar cursos para que você seja mesmo, né, equivalente com a faculdade aqui, né, os estudos canadenses, a enfermeira canadense. Então, assim, não se preocupem. Porém, o último exame, que não é o caso agora, mas só vou dar uma ideia, que se chama o NCLEX, que é o exame, é o mesmo exame, a gente sempre faz a comparação, que é parecido com o exame da OAB, para advogados aí no Brasil, é o mesmo exame que a gente precisa fazer aqui no North America, aqui para os Estados Unidos e para o Canadá. Então, esse exame você passa ou não, mas eu já falei que foi um dos exames mais fáceis, porque tem muito material para você estudar. Tem apps, tem coisa assim, você ficar o tempo todo ali fazendo as perguntas, você tem que aprender como responder o exame, na verdade, e aí é muito fácil. Eu passei assim de primeira, meu computador fechou com 1h30, com 75 questões. Quando vocês chegarem lá, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu passei muito bem. Enfim, voltando pro CELBAM, realmente não tem material, mas eu, Kelly Hodgins, enfermeira canadense, passei por esse exame 2 vezes, tenho muito material, tenho muito conhecimento e tenho muita experiência. Estou montando um curso de CELBAM, onde eu vou oferecer online para enfermeiras internacionais, não só para brasileiros, vai ser para enfermeiras internacionais que não tenham o inglês como primeira língua. O curso vai ser todo em inglês, porque eu não vou ficar... Cara, se eu tô fazendo para enfermeira internacional, não tem como dividir. E você tem que aprender o inglês, porque essa é a finalidade. Então,
Vai ser todo em inglês, com vários exercícios para vocês treinarem todos os 4 skills, reading, listening, writing and speaking. Exatamente o que você tem que fazer em cada área, como você tem que escrever, o que você tem que responder. Estou montando, está saindo very soon, só me aguardem, que vai estar aí no mercado para vocês. Então vai ser uma plataforma onde você pode estudar. Eu sempre digo isso, no conforto da sua casa, aonde você quiser, dirigindo o seu carro, na sua área de lazer, no seu tempo de lazer, aonde você quiser por um determinado período de tempo, que eu ainda vou ver. Porém, será um curso muito, muito bom. Porque tô botando toda a minha garra, toda a minha energia, toda a minha sabedoria nisso, porque eu sei que vocês passando por essa fase, daí, meu filho, se considerem enfermeiros canadenses, porque nada mais vai parar vocês, tá bom? Então me aguardem, fiquem comigo que novidade está para sair aí. Em relação ao cancelamento desse teste, se você cancelar com mais de 20 dias, por exemplo, com 25 dias, com 30 dias, por qualquer motivo, sei lá, às vezes você ficou doente ou alguma outra coisa aconteceu, as coisas acontecem, você tem que cancelar, você vai receber só um valor, acho que de $270, você não recebe o valor total, tá? Só para sinalizar aqui, o valor desse exame CELB é de $425. No panic, não precisa se desesperar. Eu sei que se você converter para o valor, né, do real, você paga 3 ou 4 vezes aí. Porém, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o ROS, que é Return of Service. Se você assinar esse documento que você quer ajuda financeira do governo de British Columbia, tudo que você pagar, você vai ter retorno. Eles vão te estornar, eles vão te dar o dinheiro de volta. Então, você precisa pagar e você precisa guardar o seu recibo. Que aí, quando você chegar no certo ponto aqui da sua validação, todo esse dinheiro volta para você. Então, é pagar, guardar para no futuro receber. Eu até digo sempre, comecem a pagar mesmo, façam, porque é uma forma de você se conectar com esse processo. Porque eu sei que dá um pouco de medo, dá um pouquinho de insegurança, mas, gente, pensa na qualidade de vida como enfermeiro, como pessoa, para sua família, para você mesmo. Eu já falo tanto isso porque, assim, eu sou a prova disso. Eu não me arrependo, eu faria esse processo, se fosse necessário, 10 mil vezes para viver a vida que eu tô vivendo hoje, a vida que eu posso proporcionar para minha filha e para mim mesmo, para os meus pais no Brasil. Eu sempre falo isso, então eu sempre falo e retorno a dizer, vale a pena. Eu não colocaria minha cara aqui na internet hoje, como eu estou fazendo hoje, se não valesse a pena. Há 4 anos atrás, quando eu fiz o processo, não valia. Era muito difícil, muito caro, não tinha ajuda, enfim. Eu não vi, mas hoje eu venho porque eu sei que o governo de British Columbia te quer aqui. Então, façam, vale muito a pena. Então, se você precisar cancelar, se for com mais de 20 dias, você não consegue ter um reembolso. Se for com menos de 20 dias, cancelamento não tem reembolso. Outra pergunta que sempre me fazem, o exame ele é meio que dividido em 2 partes, né? O speaking e o combo. Quem estava comigo aí desde o início da live sabe que quando eu falo combo, eu tô falando da parte do CELB CBT, que é o exame em computador, que é a parte do reading, writing and listening. Então, eles são separados, tá? Os mesmos podem ser feitos remotamente, porém, eles são separados. Se você, por exemplo, fez o speaking, fez o exame do speaking, passou, aí você fez o combo e lá no writing você não passou, mas você passou no reading, mas você passou no listening, que é o mais difícil, aí você pode repetir só o writing? Não existe, o CELB não oferece partial exams, né? Um exame parcial, ele não oferece isso. Se você veio em um deles, você vai ter que fazer todos eles novamente. Nada que eu possa fazer, eu passei por isso também. Enfim, é assim.
As notas. No listening hoje é 9, né? Na minha época era 10, hoje é 9, que é muito bom, porque 10 era muito difícil. Na verdade, eu tirei 9 duas vezes, e naquela época eu já deveria ter passado, né? Em 2015, mas... Enfim, let it go. Reading é 8, writing é 7 e speaking é 8. Então, são as notas que você precisa tirar para ganhar a sua proficiência no inglês do Selban. Quando vocês se registrarem no site do Selban para fazer esse exame, é importante que esse resultado seja encaminhado para a instituição. Qual é a instituição que você deve marcar lá que esse exame, o resultado oficial deve ser encaminhado? Se chama NCAS. Nenhum resultado de exame oficial vem direto para o examinando, vai para a instituição. Você recebe um documento, sim, porém não é o oficial, é um não oficial, unofficial. Então a instituição ganha o bonzão e você ganha uma parte, porém você não precisa disso. O importante é a instituição receber. Isso chega em 15 dias, são 2 semanas para que o resultado seja pronto. O resultado positivo ou o resultado negativo, mas levam 15 dias. Se você quiser adicionar cópias, você paga um fee de $35. Ah, mas para que eu vou adicionar cópias? Ah, por exemplo, você está aplicando para a província de BC e você resolveu também aplicar para a província lá de Toronto. Então, você fez um exame só e você está mandando para as províncias. Quantas províncias você quiser, você paga $35 por cada cópia. A validade desse exame pelo Selban é de 3 anos. Porém, isso dependerá da instituição que está avaliando o seu exame de inglês. Pode ser que a instituição fale, não, eu só quero que esse exame tenha validade de 6 meses. Aí, nada que você possa fazer. Porém, o Selban te dá uma validade de 3 anos, tá? E esse NCAS também vai receber esse resultado em 15 dias. Então, quando sai em 15 dias, sai para todo mundo. Sai para o candidato e sai para a instituição. Acredito que a instituição receba até um pouco mais rápido. Porém, o site fala que são 15 dias. Gente, tô indo muito rápido, estão conseguindo me acompanhar. É porque eu quero, né, meio que dar todas essas informações importantes para vocês, no intuito de ajudar mesmo, que esse é o intuito, e conseguir falar tudo. Então, mas a gente tá quase chegando no finalzinho aqui pra gente ir pra parte mais emocionante, que é a parte do exame propriamente dito. O candidato não está satisfeito com o resultado do exame. O que ele pode fazer? Ele pode pedir para o exame ser reavaliado. Você paga uma taxa, nada de graça nesse mundo. Se paga assim uma taxa, você vai pedir reavaliação desse exame. Porém, keep in mind que para a parte do reading, listening, reading and listening, você não pode pedir reavaliação do exame. Por quê? Porque é feito no computador e aí eles falam que não tem como ter erro humano por ser feito no computador. Já a parte do writing e do speaking, você pode pedir reavaliação, tá? Então, dividido em 2, speaking and writing, você pode pedir reavaliação, mas o reading and o listening eles não são, porque eles falam que são marcados automaticamente no programa do computador, portanto, não terá direito de revisão. Tá ok? Deixa eu dar um golinho aqui. Então, agora, vamos lá falar sobre o 4 skills: speaking, reading, listening and writing. O que você, examinando, candidato, guerreiro, enfermeiro brasileiro, precisa saber para se preparar para cada skills desse? Vamos começar com o speaking part. Então, no speaking, como eu já falei, nada mais é que uma entrevista virtual, realizada remotamente, no local de escolha do examinando. Obviamente que esse local deve atender alguns requisitos do teste remoto do Selban, né? A gente já falou sobre isso.
Esse local deve ser, tô repetindo um pouquinho mais para vocês não se esquecerem disso, porque se vocês não tiverem esse local do jeito que eles estão pedindo, você não vai poder realizar a prova. Se você pagar para a prova e você não oferecer esses requisitos de local, de ambiente que o Cellbum remoto tá pedindo, você perde o seu dinheiro, gente. Então, cuidado com isso. Acho que nunca ninguém aqui, ninguém falou sobre isso para vocês. Então, por isso que eu quis trazer isso tudo mastigadinho, pontual, para vocês terem em mente que assim, e já vão aprender no sistema canadense. É rígido sim. Não é porque você é bonito, branco, preto, gay, o que for, todo mundo é igual, não tem privilégios, não tem essa coisinha debaixo do table, não existe isso aqui. É rígido sim. Se você chegar atrasado, seja 5 minutos, você não vai conseguir fazer o exame, mesmo que seja da sua casa. Se você chegar atrasado na tua casa também, eu já ia falar, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, a gente vai falar do tempo também. Então esse local deve ser interno, iluminado, livre de ruídos e interrupções. Tem que ter somente um laptop em cima da mesa ou um computador de mesa, que podem ser usados durante o exame. Importantíssimo ter um fone de ouvido com fio de boa qualidade, com microfone, é obrigatório. Se você não tiver, você não vai poder realizar o exame. E que você tenha que consegue ouvir claramente o examinador e o examinando. E esse mesmo fone de ouvido, interessante, ele tem que estar plugado no seu computador quando você entrar na sala. Ele tem que estar ready to go lá no seu computadorzinho, direitinho, quando o examinando entrar lá no quarto dele, ou na sala dele, ou no escritório que ele alugou, na biblioteca, enfim. Isso já tem que estar montado para começar o teste. O Cellbum Speaking Test leva 35 minutos para ser concluído. A entrevista é realizada pelo Zoom, que é uma plataforma de videoconferência com examinadores treinados para tal, que são examinadores do Cellbum. Eles são todos professores de inglês, tá, gente? Eles não são enfermeiros, eles vão testar o seu inglês, a gente vai falar sobre isso. Os examinandos devem planejar chegar em tempo para permitir que um conjunto de orientações, de procedimentos, que a gente chama de check-in, sejam realizados antes do exame. Então, eles pedem para chegar 30 minutos antes, porque instruções serão realizadas para que chequem toda a parte do ambiente, tá? Eles vão pedir que você, com o webcam do seu computador, abra a porta de closet do seu guarda-roupa, que eles precisam ver os 4 cantos do ambiente que você está, para ver se você não tem ninguém lá, debaixo da mesa, para ver se não tem nenhum stick lá com notas, se não tem algum celular gravando nada. Então, assim, eles são muito rígidos. Se você não passar nesse teste, você não vai seguir adiante, você não vai fazer o seu exame. E se você chegar, como eu falei, 5 minutos atrasado para isso, você não faz o exame. É a rigidez canadense. Mas você aprende, tá? Nada que você não possa aprender. Então, se tudo estiver ok, você vai conseguir prosseguir com o exame. A entrevista geralmente é gravada, até porque você vai, se você precisar pedir uma pedir para esse exame ser... Não vai... Para revalidar, né? Para checar novamente, para ir lá. Me ajuda aí, gente. Coloca aí nos comentários. Às vezes português some. Tô ficando velhinha. Ai, tô falando mais inglês. Aí o português vai embora. Ai, que tristeza. Aí você pediu uma revalidação da prova, agora foi. Aí eles gravam essa parte do speaking, tá? O que cai nessa prova do speaking? Como que é essa prova do speaking? Agora, vamos pegar o caderninho aí, vamos anotar, porque essas dicas é só Kelly Rogers Nurse que dá. A parte do speaking, a primeira, ela é dividida em 2 partes, tá? Eu falo assim com muito gosto, porque eu fiz essa bendita prova 2 vezes, gente. Sei tudo! Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte vai ser tipo uma conversa, uma discussão sobre algum tema, alguma coisa. Geralmente começa com os temas cotidianos.
Eles querem saber um pouco de você, da onde você veio, você fala um pouco da sua cidade, escrevem aí. Falar da sua família, falar da enfermagem do país que você veio. Então são perguntas assim, né? Mais leves. Aí depois começam perguntas mais abstratas em relação às questões de saúde. Por exemplo, como seria a saúde aí no Brasil. Aí você começa a dizer que tem a parte pública, a parte privada. Você começa a dar exemplos e falando sobre essas coisas, tá? Então são coisas do cotidiano. E até eu tenho uma aqui. Outras coisas que eles adoram falar também na parte 1 é para você descrever alguma coisa, narrar alguma coisa. Nesse ponto, gente, é ESL, English as a Second Language. O que é isso? É uma prova normal do speaking, que eles vão te perguntar, por exemplo, eu quero que você compare, sei lá, o Rio de Janeiro com a cidade de Vancouver. Comparar e fazer o contraste dessas duas cidades. Presta atenção na pergunta, comparar uma coisa com a outra. Você não pode responder, in my opinion, em minha opinião, já tá errado. Presta atenção na pergunta, tá perguntando para você comparar uma cidade com a outra. Então, o Rio de Janeiro com Vancouver. The city of Rio de Janeiro has a huge population that is 15 million people. On the other hand, em Vancouver, você está comparando. There are, você fala o mesmo exemplo, tem 2 milhões de pessoas só, nem sei quanto que tem, mas estou chutando, tá? E na verdade você não precisa dar nenhuma data exata, tá? Você pode chutar o que vê na tua cabeça, que você fala que no Rio de Janeiro tem 15 milhões de habitantes e que em Vancouver tem 1 milhão de habitantes. Doesn't matter. Eles não vão avaliar o que você está falando em relação à data, né? A informação correta. É como você está respondendo, como é a sua gramática, como é a sua... como é que falo? O senso, né? Como que você está respondendo eles da forma que eles perguntarem, isso é muito importante. E a ideia, né? Como que ela flui, como que ela vai. Responde 1 minuto de resposta, sempre tendo a introdução, sempre tendo o meio e a conclusão. Mas, sempre preste atenção na pergunta. Outra coisa que eles adoram falar para você é explain and discuss. Por exemplo, eles querem que você explique como que é o sistema de saúde no Rio de Janeiro. Você vai explicar, sempre com uma introdução, com meio e uma conclusão. 1 minuto, não passa mais disso, até porque você vai se enrolar se você falar muito. Sempre dá um tempinho. Faz as suas ideias na sua cabeça. Você não pode escrever nada na hora do speaking part, tá? Mas você pode ter ideias e você... practice makes perfect. Você vai treinando em casa que você consegue fazer. É treinar mesmo, como se fosse ator de novela. Quais são as possíveis perguntas que eles podem me fazer? São essas. Como é que eu posso respondê-las em inglês? Escreve. Quando você estiver estudando em casa, escreve. E ali você vai falando em frente ao mirror, né? Ao espelho. Record yourself. Pega o seu celular, grava você. Vê como é que tá saindo. É assim que eu fazia. Então, vai esse tip aí. Na parte 2 do listening... Cafezinho, gente. Peraí. Na parte 2 do listening são role plays. O que é role plays? O examinador vai ser o seu paciente e você vai ser o enfermeiro desse examinador. Então, ali vai ter um script. Ele vai te dar lá na sua tela do computador, porque na minha época era papel, né? Mas a gente está em 2023. Então, lá na telinha do seu computador, a primeira coisa que você tem que fazer é do roleplay. Ele pode ser que ele queira que você faça perguntas pro seu paciente, né? Que você é enfermeiro, o seu examinador é o paciente, então você vai fazer perguntas. Então, o primeiro script ele vai falar assim, o seu paciente tem headache, dor de cabeça, e você vai fazer perguntas para o seu paciente para você completar o seu chart, né?
Mas lá não vai estar as perguntas, você vai vir com as perguntas. Lá também está um script, tipo, o seu paciente tem headache. O que você precisa perguntar a ele? Onde que está localizada a dor? Isso eles vão te dar tópicos e você vem com as perguntas. Porque essa é a ideia do speaking. Para ver como que se você sabe fazer perguntas em inglês, como que você fala, como que tá a sua gramática, né? Como que tá tudo isso que eles vão te avaliar. Como eu falei, eles não são enfermeiros, eles são professores de inglês. Como professor de inglês, ele não sabe se você está falando o que você está falando na enfermagem, a técnica, se é certo ou não. Isso não importa. Eles querem avaliar o seu inglês. E ali ele pode vir também com algum roleplay para você dar instruções ao seu paciente. Por exemplo, isso são várias coisas que podem acontecer, 2, 3 dessas que eu tô falando, tá? Ele pode falar assim, ó, seu paciente é diabético e tem uma ferida no pé e você precisa orientá-lo como evitar que essa ferida se abra ou como fazer o curativo dessa ferida. Ou então seu paciente é alérgico, ele precisa fazer uso de epinefrina, da injeção de adrenalina que ele precisa aplicar nele mesmo. Como que você dá instruções para esse paciente para aplicar essa injeção em casa? Se em caso ele tem alguma reação alérgica, ele tá na rua, ele é alérgico a nuts, que é o amendoim, né? Ele é alérgico a nuts, aí ele foi numa festa de aniversário, ele comeu, então é isso que vai estar no script. Ele comeu um bolo e não sabia que tinha o nuts, aí ele começa a ter reação alérgica. O que você vai orientar? Como você vai orientar seu paciente para fazer a aplicação dessa injeção? O examinador não sabe se você falar que é para aplicar 25 miligramas de adrenalina subcutâneo. Ele não sabe. Você não precisa. Se você errar nisso, não se preocupe. Ele quer estar avaliando o seu inglês. Como que você está dando essa orientação, educando o seu paciente, dando essas instruções para o seu paciente, ensinando o seu paciente, tá? Não é nada técnico de enfermeiro. Ou ele pode, como você usar um condom, dar uma educação para um paciente de 16 anos, como ele pode usar um preservativo. É isso que pode cair na parte do speaking. Na parte do como, deixa eu ver se eu peguei tudo, se são os cenários, vamos supor que tá. Preste atenção na pergunta, então acho que eu já dei um overall do listening, do speaking part aí. Agora vamos pro tal do Selban CBT, que eu chamo de combo. Lá você tem o listening, o reading and o writing. Isso tudo leva 2h30 para você concluir o teste. Este teste também pode ser feito remotamente da sua casa ou você pode ser feito através do Prometric. Prometric tem aí no Brasil, tá? Você pode pedir isso lá quando você fazer o seu registro online lá no Selban, né? Você pode falar que você quer ir num local e você já dá o local que você quer fazer, marcar o seu teste nesse local e ir presencialmente. Você vai ter um computador, um headphone, com microfone, com tudo que você precisa lá, porque aí já tá tudo paramentado, né, nesse local. E aí você consegue fazer o combo através de lá. Leva sempre seu documento de identidade, aquela coisa tudo que a gente já falou. Se você fizer remotamente, vai ter alguns critérios na sua casa que você vai ter que É como fazer o download do aplicativo desse Proctor no seu laptop. Você só faz isso tudo ou no seu computador de mesa. É só assim, depois de provado que você tem todos esses requisitos para fazer remotamente. Ai, tô adorando esses coraçõezinhos que estão mandando para mim. Adoro, tô me sentindo tão bem. É amor, isso é muito bom. Gratidão, muito obrigada. Então, quando você vai fazer esse teste da sua casa, você vai ter que fazer um download desse Proctor e eles te dão por e-mail tudo que você tem que fazer. Eu não sou boa no computador, então não vou poder ajudar, mas aí tem muita gente boa, tem muito enfermeiro bom aí, outras pessoas que podem ajudar vocês como fazer o download disso, aí vocês fazem da sua casa. Esse passo a passo você vai ganhar por e-mail e aí no dia do teste agendado, vai lá e arrebenta. Todo teste se inicia com tutorial, então você tem que chegar 30 minutos antes. Se você está marcado para 2 horas o seu teste, 2h30, chega às 2.
porque tem esse tutorial. Você não vai chegar atrasada na sala do seu quarto, no quarto da sua casa, né, gente? Pelo amor de Deus. Se chegar 5 minutos atrasado, não faz o teste. Então, chega lá 30 minutos, porque vai ter um passo a passo do que você vai ter que fazer, os check-ins antes de fazer. Então, overall para a parte do reading, listening and writing. No listening, ele leva 45 minutos para fazer esse teste de listening, que é a parte mais chatinha desse exame, para ser bem honesta com você. Tem muita gente que se dá bem, tá? Mas realmente é a parte mais enjoada. E você vai ter lá de 12 a 14 áudios, vídeos. Geralmente são 2 vídeos de enfermeiro atuando com o paciente, ou do médico atuando com o enfermeiro, ou do médico atuando com o paciente, ou da secretária falando com o familiar. Vai ter alguma coisa desse tipo, entre 12 a 14 tipos, vídeos assim, ou áudios. São mais áudios do que vídeos. Então, cada áudio toca uma única vez. Não vai repetir. Ah, não entendi. Repete aí. Não tem essa, não. Não entendeu? Marca alguma coisa lá. Antes de cada áudio, você vai ter um tempo de 45 segundos para ler a pergunta. Agora, prestem atenção, gente. Nesse momento que você tem 45 segundos para ler as perguntas e as respostas, é a hora que você tem que usar o tip para fazer um bom listening. O que você precisa fazer? Nesse momento, você leu a pergunta, tá lá perguntando qual é o nome da enfermeira que falou com o paciente tal na hora do almoço. Olha os detalhes. Qual o nome da paciente? É isso que você tem que se concentrar em escutar o nome da enfermeira que falou com esse paciente X aqui essa hora. Então, esses são os pontos que você vai highlight. Eles vão te ensinar como usar o mouse para você highlight essas coisinhas durante a sua prova, tá? Isso faz parte dos 30 minutos que eles vão te orientar para fazer o exame. Então, você vai lá, preste atenção. Agora, nessa pergunta, você vai prestar atenção nisso. Aí, a segunda, lê. Qual seria o ponto importante da pergunta? É nisso, é a resposta. Tem alguma pegadinha? Tem alguma coisa que vai meio que me confundir? Então, é nisso que você vai prestar atenção. Highlight essa parte. Enfim, você tem 45 segundos para ir nessas questões. Geralmente são de 9 questões, 6 questões, 7 questões, 12 questões de múltipla escolha, tá? Eles vão aumentando o nível de complexidade. Vai do básico em cada áudio. Do básico, intermediário e avançado. Isso em qualquer prova é assim. Você tem os níveis, né, de complicação. Então, tente acertar o máximo que você puder de básico. Eles não vão tirar ponto para as questões erradas, eles só vão pontuar as questões certas. Então, obviamente, quanto mais certo, melhor para você. Para acabar com isso logo e partir pro final. Porque se você passar na prova do Selban, gente, não tem mais nada que te prenda. Você pode se considerar enfermeiro canadense. E aí você vai e foca nesses pontos. O que pode ter, né, o que podem ser esses áudios e vídeos? Pode ser uma conversa no telefone entre a recepcionista e o paciente. Pode ser um médico assistente com o paciente. Pode ser um recepcionista de uma clínica de family doctor com um familiar do paciente. Pode ser enfermeiro com familiares. Então, pode ser esses tipos de vídeos que vão cair para você. Já na parte 2 do listening, é um exercíciozinho que eu gostei muito, que na minha época não tinha, que chama Verbal Shift Reports and a Symptom Chart. O que é isso? Você vai ter lá um quadradinho com a paciente X e com alguns sintomas aqui do lado esquerdo, numa coluna. E aqui você vai começar a falar, os sintomas melhoraram, pioraram, tá o mesmo, como é que tá? E aí você vai escutando o report
O paciente da cirúrgica da unidade C, do quarto 12, ele vomitou ontem à noite, porém hoje ele tá melhor. Então, ontem à noite ele tava ruim, mas hoje ele tá melhor. Então, você vai e marca, mas sempre escuta, porque às vezes eles podem mudar, eles podem dizer: o paciente ontem à noite vomitou 4 vezes, hoje de manhã ele melhorou. I'm sorry. Não, hoje ele já vomitou 6 vezes, então piorou. Então, sempre tem né, que a gente chama de tricks. E tem que prestar atenção e vai marcar. Esse mesmo chart vai estar lá, só que vai ser o mesmo áudio, porém com um chart diferente, com sintomas diferentes. Ele vai falar sobre o mesmo paciente, mas com sintomas diferentes. Então, a parte 2 do seu listening é basicamente isso. Você vai escutar e marcar. Melhorou? Piorou? Tá no mesmo? Qual sintoma que apareceu novo? E aí você vai marcando um X ali e acabou o seu listening. Tá? Aí a gente vai agora pro writing. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tem outra coisa aqui pro listening. É basicamente isso tudo que eu abordei. Aí vamos pro writing. O writing também são 2 partes, tá? Aí o writing é o combo. O writing, reading and listening é o combo. Então, na parte do writing, você vai ter 2 tarefas, que a gente chama de 2 tasks. Acho que o meu óculos tá um pouco torto, assim, me dá nervoso. Aí, desculpa se a luz ficar batendo aí no meu óculos também, que eu tenho que ler, não posso fazer nada. Então, são 2 partes do writing. Uma parte que a gente chama de incident report, onde você vai ter que narrar um tópico. E como que é isso, gente? Vai vir tipo um quadrado para você, assim, com o nome do hospital, com o nome do paciente, e vai vir algumas descrições. Vai tipo, o paciente fraturou o quadril. Caiu, é assim, são só frases desconexas. Caiu no corredor. Female, 46 anos. A outra paciente assistiu à queda. Aí, com essas ideias, descrições, você vai montar uma narrativa. Então, ali, o que o examinador vai ver? Como você escreve, como você usa a gramática, a concordância verbal, a concordância nominal, a pontuação, o flow das ideias quando você está escrevendo essa narrativa. Se você utilizou todos os tópicos que ele deu para você utilizar, se você descreveu tudo, isso tudo eu sei como fazer, porque já fiz, e aí seria no meu curso que eu vou ensinar no meu curso como escrever, e não tem como. É igual uma formulazinha de bolo. Botou ali na formulazinha, pode te dar o que for. O paciente caiu da laje, o paciente morreu afogado, o que for, com a formulazinha que eu tenho, você jogou ali no seu writing, pronto, não precisa mais nada. Já a segunda parte do writing é uma carta dando a sua opinião. Então vai estar lá um tema falando sobre obesidade em crianças na escola. Então é um essay. É um writing que você vai começar com a introdução, in my opinion, porque tá te pedindo opinião, então você sempre começa assim. Aí você vai fazer a introdução disso aí no meio, você vai dar uns 3 exemplos da obesidade, dando uma comparação e um contraste para deixar isso rico. Vou ensinar como fazer isso também. E faz a conclusão. Pronto, writing is done. Aí vem a parte do reading. Gente, tudo isso, practice makes perfect. Obviamente, falando agora assim pra você, vai falar, ai meu Deus, será que eu vou fazer isso? Vai fazer sim. Com treinamento, todo mundo faz tudo, meu filho. Isso aí já começa a tirar o medo da tua cabeça. Show medo, que quando tem espaço pra medo, você ocupa o espaço que você deveria pra pensar positivo e falar, eu posso, eu faço e eu vou fazer. E é isso. A parte do reading, geralmente são 3 textos, que podem ser um artigo de enfermagem, pode ser qualquer artigo, pode ser um manual de enfermagem, pode ser qualquer coisa. Eles falam aqui, ó, pode ser artigo, pode ser coisas generais sobre, né,
temas gerais sobre enfermagem, sobre doenças, qualquer coisa, onde você vai responder questões de múltiplas escolhas. Ai, gente, 10h55, eu tenho que falar tudo! E vai responder, e aí eu vou ensinar também como faz isso rápido, porque você não pode ler o texto todo para responder questões, você tem que saber onde você achar as perguntas, eu vou ensinar isso também. E a parte do complete fill in the blanks, isso é gramática, isso aí é mole, porque é só treinar que você consegue fazer a gramática. Acho que eu tenho 5 minutos, vocês acreditam? Então, overall, se cair, caiu. Overall de tudo isso que eu falei, os tips, o que eu acho que vocês devem fazer? Fazem grupos de estudos, falam em frente do mirror, record yourself, tenta responder as perguntas, quais são as possíveis perguntas que eles podem fazer para você na parte do speaking. Faz tipo um script, igual um ator. Escuta podcast em inglês da área da saúde. Ouça as instruções de áudio em inglês e repita a instrução que você escutou para alguém ou para você mesmo. Não precisa, entendeu? Vê lá alguma coisa, uma instrução em inglês, um áudio e repita essa instrução em voz alta. Practice makes perfect. Eu acho que eu falei tudo. Então o CELB é um dos testes aceitos em todo o território canadense. É um exame que vai te fornecer um feedback personalizado, que vai te falar onde você errou, quais são os seus pontos positivos e negativos. Então é muito bom também, porque você melhora. Se você não passar, você já sabe onde você tem que melhorar. Você tem um tempo para concluir um exame para o outro de 14 dias, isso é importante. Você marca o seu CELB Speaking e depois você pode marcar o CBT, o CELB CBT. Dentro de 14 dias, não pode passar mais desse tempo, tá? Você não precisa fazer tudo no mesmo dia, porém, você tem 14 dias para marcar entre um e o outro. Que mais? A taxa de $425. Tem aí o cancelamento, você só recebe uma parcela dessa taxa. Se você quiser pedir solicitação de reavaliação do teste, você paga uma taxa de $125. Tudo que você pagar, guarda seu recibo, porque você pode usar, você vai receber esse dinheiro depois, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ler as perguntas, acho que eu falei tudo. Ai, meu Deus! Olha, me aguardem. Essa plataforma do Selma que eu vou fazer esse curso do Selma pra vocês, cara, se vocês não passarem, eu devolvo o dinheiro todinho. Eu vou fazer como é que eu posso dizer? Vou fazer um contrato bacana com vocês, vou fazer um negócio legal com vocês, que a ideia é que vocês passem e vocês falem que passaram através de Kelly Hodgins Nurse. Eu não sei nem o nome do curso ainda. Me dá ideia de nome de curso, por favor. Bota aí embaixo. Eita, eu tenho 2 minutos. Eu vou falar os 2 minutos. Me dê ideias aí, gente, de nome de curso pra me ajudar, pra eu montar meu primeiro curso pra ajudar vocês. Alguma coisa relacionada, não sei, a validação, o inglês, tudo. Me dá ideias. Eu vou abrir a caixinha para vocês fazerem perguntas. De repente eu não consegui abordar tudo. A primeira vez que eu faço uma live de 1 hora. Tô muito feliz. Vou deixar as caixinhas no final. Façam perguntas. Uma coisa que de repente eu não falei. Eu tentei abordar tudo que eu acho que é muito importante para você ir lá fazer esse teste. Kick some ass. Tá? Essa é uma expressão que a gente usa aqui em inglês, é kick some ass, é ir lá e arrebentar, e passar, e aí correr pro abraço, ser enfermeira canadense, trabalhar aqui comigo, vir pra BC, viver essa vida maravilhosa que eu tenho e que muitos brasileiros aqui têm. Alguém pode reclamar, ninguém, né, nem todo mundo é feliz, nem Jesus conseguiu agradar a todos, mas eu te digo que na grande maioria a vida aqui é muito boa, a vida do enfermeiro aqui é muito promissora e assim, não percam essa chance que o governo de BC tá dando para vocês de te ajudar financeiramente, de te trazer para cá. Ele te quer aqui, cara. Teu diploma brasileiro vale ouro. Você tem uma mina de ouro nas suas mãos que você tem que usar. Bota pra ferver, tá? E eu vou estar aqui com vocês. Podem contar comigo. Muito obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês. Eu tô indo lá pro Kitsalano, que eu vou escutar um pagode hoje do Samba Cover. Vai ter um pagodinho lá na praia de Kitsalano. Tô indo lá. Eu vou fazer um stories pra vocês.
Vou mostrar pra vocês, tá bom? Meus queridos, um beijo. Curtam muito o seu final de semana, estudem e